Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos para um assunto bem interessante, que é um assunto que eu utilizo demais em alguns projetos grandes, ok? Quando tem projetos pequenos eu não utilizo tanto essa técnica, mas para alguns projetos grandes eu utilizo bastante. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu utilizo isso para alguns projetos grandes e porquê que eu não utilizo para alguns projetos grandes também na aula de hoje, que é o conceito de TDD, ok? Tudo tem a ver com a capacidade de investimento que qualquer empresa que vai te contratar o seu serviço, quiser e estiver disposta a investir nesta técnica que eu vou mostrar para vocês hoje. E a linguagem que eu vou falar é a linguagem Ruby. Eu já passei um pouco disso também na aula lá de Node.js, JavaScript, que é a aula que eu falo sobre tudo de forma genérica, mas hoje também eu vou utilizar a linguagem Ruby para explicar essa técnica para vocês, ok? Então é isso que a gente vai falar. Eu preparei aqui uma solução, preparei a técnica do TDD, preparei um bug e preparei o cliente, e vocês precisam enxergar por que essa técnica é boa para o seu cliente final, ok? Então vamos lá, bora começar a aula. Mas Danilo, o que é TDD? Bom, TDD é uma técnica que você vai utilizar para testar o seu software, pensar no problema primeiro para depois você construir a solução, fazendo com que você execute as coisas com maestria e não simplesmente achando que é aquilo que você necessita. Primeiro você vai criar o caso, o problema que realmente está acontecendo com você, para depois você criar a solução baseado naquele problema que você está tendo. Então TDD significa Test Driven Development, ou seja, o teste ele vai guiar o seu desenvolvimento. Primeiro você vai construir um caso de problema para depois você resolver esse caso de problema. Então é assim que você tem que pensar quando estiver utilizando essa técnica. Mas agora vamos pensar o que é o TDD na prática, Danilo. Na prática mesmo, os desenvolvedores utilizam TDD? Sim e não. Depende muito da empresa e do investimento que a empresa está disposta a pagar por ter esse benefício na solução dela. Então, antes de começar a falar um pouco mais de técnica do TDD, eu vou explicar um pouco mais aqui dos benefícios que pode ter uma empresa ou um projeto por estar utilizando um TDD, ok? Bom, primeira coisa, quando você constrói a sua solução, você, sem querer, vai acontecer alguns bugs, né? Isso faz parte. Quando você cria um projeto, um aplicativo, um site, você é humano e errar faz parte disso. Todas as pessoas na vida já cometeu algum tipo de erro. E aqui também não vai ser diferente. Você construindo o seu software, você vai esquecer de algumas coisas. E aí vai acontecer de dar erro, acontecer bug no seu produto, no seu projeto. Quando você deixa essa barreira do bug diretamente para o seu cliente, qual é o problema que vai acontecer aí? É simplesmente o seu cliente ficar insatisfeito com o seu produto. E aí ele simplesmente pode falar que o seu produto não funciona, que o seu software não é bom, que o negócio não funciona do jeito que ele gostaria, porque toda vez que ele tenta entrar na sua solução, a sua solução está dando problema, está com bug e não está funcionando. Mas, gente, isso é comum hoje, e o cliente hoje em dia de internet, que já mexe com muito tempo, ele já está acostumado a ver ali erro 500, a ver ali erro 404, ou seja, página de servidor fora do ar, página não encontrada, algum erro 503, né? Dando, na realidade, servidor fora do ar, ou erro diretamente no serviço que você fez, ou na página fora. Então ele já está acostumado a ver alguns erros, né? O único problema é, se você é uma startup, ou seja, uma empresa que está começando, você, pela falta de recurso, talvez vá fazer essa técnica. E muitas vezes você vai contratar uma equipe de várias pessoas, né, para fazer esses testes aqui em produção, para tentar descobrir esse erro aqui antes do cliente, para não deixar esse erro estourar na cara do cliente, fazendo que a retenção do seu produto, do seu serviço não ocorra, ok? Então, minha gente, você como startup, muitas vezes por não ter recurso financeiro
para esperar um tempo a mais e criar uma solução com o TDD, muitas vezes você mesmo, que é o dono da startup, ou os seus amigos que estão ali, vão fazer esses testes de forma manual. Ok? Não há problema algum em fazer isso, quando você tem pouco recurso. O único problema é o próprio humano que fez a solução pode errar e condicionar a mentalidade dos testers a fazer o teste do mesmo jeito que ele faz. Ou seja, aquele problema que aquele desenvolvedor fez, né, que o dev fez aqui, pode simplesmente passar pelos testers aqui também, porque basicamente ele fez o teste de forma condicionada e aí caindo no cliente, aí só o cliente acha o erro. Ou seja, há uma falha aqui. Mas uma falha que é o preço a se pagar por pouco recurso. Então, às vezes, vale a pena para uma empresa que está começando não perder muito tempo criando soluções com TDD, porque a falta de recurso dele não permite que ele invista numa solução e numa tecnologia mais forte, mais segura, ok? Por isso, isso acontece. Mas, lembre-se, o MVP, ou seja, mínimo produto viável, faz com que você crie soluções básicas, faça o teste do mercado, e aí o seu mercado, o seu cliente começou a utilizar e o dinheiro começou a subir, aí sim você começa a pensar em técnicas que você precisa deixar o seu projeto mais seguro. Então, depende muito da solução que você está. Agora vamos ver uma solução de uma empresa sólida, né? Uma empresa que ela já tem capital e ela já consegue investir um pouco mais de tempo nos recursos dela, para que os recursos dela façam um projeto mais sólido. Então uma empresa sólida, ela tem a opção de contratar as pessoas que são os testers, né? Mas quando ela contrata os testers, ela costuma pagar ali um salário, 2 salários. Então vamos colocar aqui, ó, de 1.000 a 3.000 reais para um tester, ok? Que é o cara que ele vai ficar fazendo esse trabalho aqui de forma manual, testando para ver se acha algum bug, testando para ver se acha algum bug. Porque o dono da empresa sólida, ele vai trabalhar na venda, porque é isso que ele precisa fazer para trazer clientes para o negócio dele. Já o cara que tem uma empresa pequena, não, ele está criando a solução, ele não tem tanto cliente assim, então ainda ele vai estar fazendo os testes manuais, ok? Mas a empresa grande, ele precisa escalar isso. Então o cara ele não vai fazer os testes, ele vai contratar 1, 2, 3 pessoas para fazer esse teste manual. O problema é a mesma coisa que acontece aqui, ok? Porque essa pessoa aqui é um humano que está fazendo esse teste e ele sim também pode cometer erros e deixar passar esse bug para o cliente, ok? Já na técnica do TDD, o desenvolvedor ou o teste dev, ou seja, existe hoje a profissão de testers que são desenvolvedores, né? Ou seja, eles vão criar um robô, né? Para fazer o teste onde as pessoas fariam manual, ok? Então esse teste no sistema para não cair no cliente, o TDD, ele é um filtro, como se fosse um proxy para simplesmente trabalhar na descoberta dos bugs e mandar essa solução para o cliente. Ou seja, o cliente ele vai receber a solução depois de ter passado pela bateria de testes, ou seja, passado pelo robô de testes. Então você está automatizando todo esse processo de descoberta de bug manual feita pelos donos da startup ou feita pelas pessoas que a empresa sólida contratou. Ok, fazendo isso, o robô ele é responsável por testar cada operação do seu sistema. Então, na técnica do Test Driven Development vai fazer que o desenvolvedor simplesmente, na hora que ele vai criar uma solução, uma função ou alguma coisa, ele já vai pensar já no teste dela. Então, ele já vai criar, por exemplo, eu quero fazer uma formatação, eu quero fazer uma validação de CPF, ok? Uma função para validar o CPF. Então, a pessoa que vai utilizar a técnica do TDD, ele basicamente vai fazer assim, ó, eu vou criar aqui o Danilo, e o Danilo tem o CPF, né? O CPF X. Eu preciso validar o CPF X do Danilo. Então o que eu faço aqui? Eu pego o CPF X e já
utiliza uma palavrinha chamada assert, ok? Ou seja, ele vai fazer a validação deste CPF, né? E aí, com esse assert, eu verifico, está certo. E aí eu coloco alguns casos de CPF correto, né? E aí, quando eu rodar essa minha bateria, esse meu robô de teste, o que vai acontecer? O meu teste vai falhar. Porque eu ainda não criei a solução que vai validar o CPF. Então meu teste vai falar na lata, de cara. Uma vez o meu teste falhando, dando erro, falando que meu projeto está com erro, aí eu vou lá na solução e vou criar então a função que vai validar o CPF. Criando a função que valida o CPF, quando eu rodo a minha bateria de teste volta lá na minha solução e faz o teste com uma forma de um robô, validando aquele caso do Danilo que eu coloquei fixo no código, passando um CPF, verificando se é válido ou não. E aí ele simplesmente faz aquela validação, validando então o meu caso de teste. Uma vez validado o caso de teste, eu sei que isso está seguro. E aí uma vez que eu vou fazer um teste, eu vou mandar algo para produção, eu consigo fazer um teste regressivo, ou seja, eu consigo rodar o teste na minha aplicação inteira, fazendo que todos esses bugs que a pessoa teria que testar de forma manual, possa ser testado pelo robô, ganhando tempo, economizando dinheiro, tendo mais qualidade de software e fazendo com que o seu cliente final fique mais feliz. Essa solução aqui, ó, ela é muito boa, muito bonita na teoria e na prática ela costuma ser um pouco mais complexa. Por quê? O desenvolvedor que está fazendo aquela solução, muitas vezes ele passa por pressão dos líderes dele pedindo para que ele faça aquele negócio de forma mais rápida. E aí muitas vezes a cabeça dele condicionada vai diretamente para fazer a solução ao invés de desenvolver o problema. E aí ele deixa de fazer esse teste, entregando um software com menos qualidade, fazendo então que o cliente entre nesse ciclo aqui, ok? Então, minha gente, você precisa dosar quando você vai utilizar TDD e quando você não vai utilizar TDD, ok? Você precisa, na empresa que você está, mostrar para a empresa que é importante utilizar TDD porque você vai evitar com que o seu cliente final tenha e aconteça os erros. Mas também é importante, você deve verificar que às vezes a empresa não tem o recurso necessário para investir naquilo. Esse projeto é um projeto de curto prazo, é um projeto que somente vai ser validado. Então o cliente não precisa simplesmente se preocupar. Ou às vezes é uma solução interna, que é para resolver problemas das pessoas que estão dentro da própria empresa, que a pessoa não quer pagar o preço em criar uma solução com teste. Então você precisa saber que você precisa atender melhor o seu cliente, ou seja, as pessoas que contratam você, ou as outras empresas que contratam a sua empresa. Então depende, às vezes você vai utilizar e às vezes você não vai utilizar, ok? Então essa é uma explicação básica de uma visão que eu estou querendo passar para vocês que vocês possam ver o porquê o TDD é importante, ok? E quando você utiliza e quando você não utiliza. Agora a gente vai lá na prática, lá no computador, para a gente criar esse caso de teste aqui, ó, utilizando um CPF, e aí a gente vai criar um teste primeiro para validar esse CPF e depois a gente vai simplesmente fazer esse teste, vamos implementar esse negócio para poder o nosso teste passar, ok? Minha gente, eu vou utilizar dois frameworks de teste, um chamado RSpec, que é o que eu mais gosto, né? Eu utilizo bastante o RSpec, né? Ou tem o testes mesmos, né? Que é o que vem diretamente no Ruby, ou seja, vem diretamente no Rails. Então tem esses dois, vou mostrar um pouco aqui do teste, vou mostrar o RSpec, mas eu vou guiar vocês diretamente para o RSpec, porque eu gosto mais do RSpec para fazer esses testes, tá bom? Mas você também pode procurar a documentação dos outros testes, aí tem vários frameworks que você pode utilizar. Bom, então é isso, eu vejo vocês então lá no computador. Show, pessoal! Então de volta aqui no computador, vamos para mais uma aula dessa infinidade de aulas que a gente tem aqui em Ruby, ok? Lembrando que se você quiser alguma consultoria, você pode contratar ali alguns meus serviços para que eu possa te ajudar e você ir para o próximo nível. Então tá aqui os meus dados, meu telefone tá aqui no site também, vocês podem me ligar e assim a gente conversa e acerta aí como é que eu posso fazer para ajudar você e a tua empresa a ir mais longe, ok? Bom, minha gente,
Para a aula de hoje, né, a gente vai então basicamente mexer numa aplicação que a gente já fez, que é aquela aplicação que a gente fez ali na aula anterior, instalando as gems, né? Então vou dar um Rails S aqui para levantar essa aplicação e vou acessar ela aqui no meu localhost, ok? Então tem aqui a app-gem, né, que é a gem que a gente fez, e aí a gente passava alguns valores aqui, ele caía e fazia a validação da gem. Eu nem lembro qual mais que é os valores, deixa eu abrir aqui para a gente rever qual que eram os valores que a gente passava no controller, né? Então aqui na home controller passava moeda, então era um valor chamado moeda, né? Então deixa eu fechar isso aqui e rodar o moeda para que a gente possa colocar aqui um valor, olha lá. E aí ele já faz a formatação para a gente. Lembra disso? Da gem que a gente criou? Bom, perfeito. Então, minha gente, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar diretamente numa validação de algo que a gente precisa, né? Então, nessa aplicação, a gente vai ver a estrutura dela. Quando a gente cria uma aplicação Rails, ela já vem com uma estrutura padrão para a gente e ela já vem aqui ó, com o teste já feito, né? Ou seja, essa parte de teste ela já vem instalada para a gente diretamente no Rails. E aí você tem teste de controller que você pode fazer, que tem alguns exemplos, você tem teste de helpers que você pode fazer, você tem teste de mailers, ou seja, de envio de e-mail, alguns de entregação, tem algumas fixtures aqui que vai ajudar no seu teste com relação à massa de dados, né? Você tem alguns testes de sistema e você tem alguns testes de model, ok? Bom, eu não criei nenhuma model, nenhuma lib, nada aqui para que a gente possa continuar essa aplicação. Eu vou fazer isso de teste agora, vou criar uma model aqui, chamado cliente, então uma classe básica chamada cliente, né? E vou salvar ela aqui, .cliente.rb. E nessa minha classe cliente, eu vou definir aqui alguns atributos, né? Então, attr underline accessor e vou colocar aqui nome, telefone, telefone e CPF, ok? Bom, então aqui é um caso onde eu já teria um objeto para poder utilizar no meu sistema, né? E aí, beleza. Se eu simplesmente pegar esse objeto e utilizar diretamente no meu controller, ele passa a funcionar. Então, vou pegar aqui o meu controller aqui, ó, e vou simplesmente colocar que eu quero esse objeto. Então, vamos lá, cliente é igual a isso aqui, .new, ou seja, eu criei uma instância de cliente aqui na minha aplicação, né? Eu vou rodar ela aqui, ó, deixa eu deixar ela rodando. Vou rodar esse testezinho que eu fiz e ele vai tentar acessar aqui, ó. Tem um erro de sintaxe, eu preciso resolver o erro de sintaxe, acho que eu não deixei vírgula aqui, ok? Beleza, rodando, tá aí, tá funcionando a minha classe, e aí se eu quiser mostrar essa classe na minha tela, eu vou colocar aqui como arroba para virar uma classe de instância, né? E aí simplesmente eu vou mostrar o objeto diretamente aqui, cliente.inspect, pronto. Então, eu já tenho a minha instância do objeto mostrando aqui que eu criei, ok? Então, esse é um exemplo de algo simples que eu fiz, né? Não fiz em TDD, mas eu fiz isso daqui. E aí, imagina que aconteça o seguinte, você simplesmente na sua aplicação, veio alguém aqui e fez assim, ó, bom, eu vi essa classe de cliente aqui, e aí sem querer, tá? Erro é humano, então sem querer, o estagiário, vamos botar a culpa no estagiário dessa vez, o estagiário pegou aquele modelo que você fez, né? E simplesmente fez isso aqui, ó. Sem querer. Ele, deletou, né? E aí vamos supor que ele deletou o que você acabou de criar. Se ele deletou, quando você rodar a sua aplicação, pá, erro 500, né? Ou seja, vamos ver aqui o status do erro. Vocês vão ver que ele vai dar aqui, ó, erro 500, ou seja, a sua aplicação está fora do ar, internal server error. E isso aconteceu com o seu cliente, você subiu um software para produção sem saber, de repente essa não é a home, é uma área fechada que começou a dar esse erro e você não sabe, né? E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que o seu erro vai estourar no cliente. É por isso que o teste funciona. O teste funciona para que, quando você fizer alguma mudança, ou se você estiver trabalhando em grupo e tem várias pessoas fazendo mudança no código, o teste possa resolver isso para você. Então, qual é a técnica aqui então?
antes de eu criar a minha classe, eu já posso começar a criar o meu teste. Então eu venho aqui, ó, nos meus testes de modelo, então eu quero criar um teste de modelo. Eu vou vir aqui nos meus testes de modelo e vou criar aqui, ó, um cliente, salvar, cliente, underline, teste.rb. Ok? E aí nesse cliente teste RB, eu vou fazer o que eu preciso fazer no meu teste. Então eu vou criar uma classe. Essa minha classe vai se chamar cliente teste. Eu vou fazer o require da bateria do teste helper aqui, que é a bateria que eu preciso para testar os meus dados, né? E vou habilitar aqui, ó, a minha suíte de teste. E aí aqui eu vou verificar falando que a instância de cliente precisa ser válida. Perfeito. E eu vou colocar aqui, ó, que eu preciso ter um cliente.new. E esse assert tem que ser verdadeiro, né? Isso aqui, ponto present. Ou seja, se eu criar uma nova instância, isso aqui tem que existir. E aí eu tenho o meu assert aqui, que ele recebe true ou false. Então nota que eu estou utilizando aqui um método que ele me retorna true ou false para eu utilizar o meu assert, ok? Beleza, então esse é o teste básico que eu estou fazendo para verificar se a minha classe existe, né? E aí, qual é o robô que eu preciso rodar para verificar se esse meu teste está passando? Se você rodar aqui um rake -t, você vai ver que você vai ter várias coisas que você roda aqui no seu sistema, várias reikes aqui, né? E uma delas é o reiki teste. E aí o teste ele fala aqui, ó, roda todos os testes da pasta teste do seu sistema, né? E aí o que você pode fazer? Reiki teste, rodando então a sua bateria de teste. Ele vai tentar rodar a bateria de teste e aí, olha o que vai acontecer, ele vai dar erro falando que ele não consegue inicializar uma constante de uma classe cliente. Ou seja, aqui rodando o seu teste você consegue saber se o seu sistema está falhando ou se ele não está falhando, né? E aí o que você precisa fazer? Basicamente você precisa então criar essa classe novamente. Então, ó, o estagiário apagou, você vai lá no Git, não faça igual eu aqui, ó, o projeto não está no glitch, você não tem como voltar, agora eu vou ter que reconstruir, né? Então se você estiver fazendo o projeto aí, coloque no Git para que você possa então voltar o seu código. Então agora estou recriando aqui novamente o que o estagiário removeu lá, né? Cliente.rb. Perfeito. Então, attr, underline accessor, nome, vírgula, telefone, vírgula, CPF. Ok. Agora, quando eu rodar o meu teste, olha o que vai acontecer. Ele vai passar. Ou seja, agora eu tenho um teste meu funcionando. Nota que o que eu fiz aqui? Eu primeiro criei o meu pro caso de teste, né? Primeiro eu vim aqui e falei o que meu teste precisa ter, para depois eu rodar ele efetivamente. Agora vamos pensar no seguinte. O outro caso que agora não foi estagiário, agora foi o desenvolvedor experiente, mas que também comete erros. E aí simplesmente esse desenvolvedor experiente, ele veio aqui no meu projeto e ele simplesmente mandou mostrar algo dessa forma. Ó, o objeto ele precisa mostrar o nome, ele precisa mostrar o telefone, e ele precisa mostrar o CPF, essa instância aqui, né? E isso aqui eu tiro, coloco o nome, telefone, né? Telefone e CPF, ok? Então eu fiz isso daqui, bonitinho, funcionando para mim. Só que meu teste ele não está completo porque eu não estou testando essas informações aqui. Se eu não estou testando essas informações, eu vou rodar o meu código, vou dividir a minha tela aqui para ficar mais fácil para a gente e vou deixar o código rodando aqui embaixo. Ok. Então eu vou rodar o meu código aqui e ele está tentando mostrar os dados aqui, né? Como não tem nada, eu não criei essa instância com informações, vou criar aqui agora, vai. Nome,
Danilo, vírgula, telefone 11 976 14 41 54. Esse é meu telefone mesmo, tá, gente? Se vocês quiserem me mandar um WhatsApp, eu vou estar por aqui. Vírgula, CPF. E aí eu coloco um CPF qualquer aqui. Ok. Perfeito. Rodando aqui, então. Faltou alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu preciso passar isso aqui como... Isso. Não, não é. Wrong name, eu estou mandando 1 e preciso de 0. Tá, tudo bem. Então vamos fazer assim, ó. Nome, telefone, CPF. Vou fazer assim. Pra gente não perder muito tempo. Então, isso aqui, ponto nome. Telefone. CPF. Pronto. Aí aqui eu altero por igual. Prontinho. Bom, tá aí, então tá mostrando os meus dados aqui, né? Perfeito. Aí agora, minha aplicação tá rodando, tá bonitinho e etc. E aí agora o dev experiente, agora não foi culpa do estagiário, simplesmente fez isso aqui sem querer. Cortou uma letrinha, tá vendo? Cortou uma letrinha. Esqueceu de cortar essa letrinha e cortou, sem querer. Quando você rodar a solução, olha o que vai acontecer. Vai dar erro, porque não existe o CPF. Existe CP. Eu até falar aqui para você, ó. Você não está querendo dizer que é o CP? O CPF eu não tenho, mas o CP eu tenho, né? Então deu erro aqui na minha aplicação. Olha só. E eu não testei ela. Agora, se eu simplesmente tivesse feito um teste assim também, ou seja, vou criar um teste aqui, ó. Verificando atributos, né? Ou propriedades. Propriedades do objeto. E aí eu venho aqui e faço assim, ó. Cliente é igual a instância. E aí eu preciso validar todos os outros itens, né? Então eu venho aqui e faço assim. Campus, por exemplo, é igual a responde to. Isso. E aí eu venho aqui que ele tem que responder por nome. Isso aqui tem que me retornar true, ok? Então ele tem que responder por nome e tem que me responder por telefone e responder por CPF, ok? Telefone. Esses dados aqui precisa ser verdadeiro. Então eu estou colocando um condicional aqui falando que ele tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro e tem que ser verdadeiro. Ele tem que responder esses 3 atributos. E aí eu simplesmente mando rodar a minha bateria de teste. Ó, ele vai dar erro porque o CPF não existe. Ó, tá vendo? Ele vai dar erro, falha porque ele não conseguiu fazer todos os testes. Então tem essa forma que eu posso fazer, ou tem uma outra forma também. Se eu quero deixar ele mais bonitinho, eu posso usar o assert para os 3 campos também, né? Então eu coloco aqui, isso aqui, ponto nome. Opa, deixa esse aqui do jeito que tá. Vamos lá. Isso aqui, ponto nome. O outro aqui, ponto telefone. E o outro aqui, ponto CPF. Ok? Então, esses 3 aqui, eu poderia colocar, ou melhor, poderia colocar assim, ó. Responde to. Para esse e para esse. Ok? Então, uma outra forma aí de fazer essa validação. Então, essa validação dos campos, tiro o igual desses dados aqui para o meu assert fazer o teste de 1 por 1. Vou desabilitar esse aqui também e vou rodar aqui para a gente ver o que vai rolar. Ó, rodando, ele fez a validação e ó, ele falhou, tá vendo? Diretamente naquele dado e ele me dá a linha que está falhando. Ó. Aí eu posso pegar aqui ó, e pegar a linha diretamente do meu objeto, ou seja, eu estou vendo aqui qual é o atributo que está falhando. Então esses testes aqui, ó, esse aqui é o melhor, tá? Então vou tirar essa opção e vou deixar assim que ele fica mais bonitinho. Aí simplesmente aqui ó, eu vi, lá antes de rodar para o meu cliente, eu vi que está dando erro na minha bateria de teste. Então, como está dando erro, eu volto, poxa, esquecer o F aqui. Fiz a correção, rodo minha bateria de teste de novo
e ele simplesmente vai passar, ok? Então esse é um exemplo de como você já pode começar com o teste agora, utilizando o Test Helper diretamente do Rails, né? Agora, se você é do tipo de pessoa que também gosta do AirSpec, né? Ou não conhece o AirSpec, que é também uma ferramenta muito boa para teste, né? Um framework muito bom de Ruby. Então vou colocar aqui para vocês verem, ó, RSpec. E aí a gente vai fazer a instalação do AirSpec também agora, para poder conseguir rodar o AirSpec diretamente no nosso objeto, tá? Então, estou abrindo ele aqui. Aí você tem o AirSpec e o AirSpec Rails, né? Então você tem as formas como você instala. Eu vou colocar ele diretamente no meu projeto, vou vir aqui no meu Genfile, e aí vou colocar o AirSpec também. Então vou deixar os dois testes aqui, tanto do AirSpec quanto do teste, né? Então vou colocar o Gem, AirSpec diretamente, e vou colocar o AirSpec Rails, né? Que ele vai ter algumas funções para o Rails também. E vou dar aqui um bundle install para ele fazer a instalação do meu AirSpec. Enquanto está fazendo a instalação do AirSpec, eu vou vir aqui também, porque tem a forma de como que a gente configura ele, né? Então, aqui tem toda a documentação que você vai precisar também. Vou fazer até o seguinte aqui, ó. Eu vou ir no RubyGems, né? Que é o site oficial, e vou procurar aqui o AirSpec. Aí você tem aqui, ó, milhares e milhares e milhares de downloads que já foram feitos, né? E aí aqui você tem a documentação também, que você consegue simplesmente abrir e entender como é que funciona, né? Aqui tem como você faz mock, tá vendo? Tem várias coisas que você pode utilizar. Tá tudo em inglês, gente, não tem problema, tá? Você que ainda não sabe ler inglês, é por isso que eu tô aqui. Você pode me contatar e eu vou te ajudando aí a você aprender e fazer com que o seu projeto vá mais longe, tá bom? Não tem problema, mas você aprender inglês também já vai te ajudar, tá? Então tá aqui feito algumas configurações, né? Algumas coisas que ele já fez, e aqui tem um tipo de teste que você pode utilizar, ok? Tem a configuração inicial, eu preciso ver aqui como é que faz a configuração inicial. Aqui, ó, instalação. Que aí eu já consigo deixar de uma forma que vocês consigam instalar. Então o que eu estou fazendo aqui é para você ir desde o comecinho. A instalação, Spark Core, bonitinho. Aí aqui ele está falando para você criar um arquivo no Genfile, Branch, AirSpec, tal. Então, vamos colocar esse arquivo aqui. Não, isso aqui ele está falando para você rodar diretamente do Git. Não é isso que eu quero. Aqui é como é que você vai rodar o arquivo. Aqui também é como que você roda, mas tem o Spec Help. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o básico aqui mesmo. Ó. Vou pegar esse teste aqui e vou colocar ele na minha pasta. Então aqui, ó, eu vou criar uma pasta chamada RSpec. Clicar com direito, nova, novo arquivo não, nova pasta, né? Nova pasta, RSpec. Ok, e aí aqui dentro eu vou criar os meus arquivos spec. Então vou criar a minha pasta model. Então, nova folder, models. E aí aqui dentro eu vou criar o mesmo teste, que é o do cliente. Então, salvo aqui, cliente, underline spec.rb. Ok? E aí aqui eu vou fazer o meu código. Nesse caso aqui, eu quero fazer o meu teste. Deixa eu pegar aqui o describe, né, da minha classe. Então eu vou colocar aqui no meu describe. O teste que eu quero fazer é da minha classe cliente. Tem duas formas que eu posso fazer. Colocar diretamente cliente aqui, ou posso colocar, entre aspas, este teste é para classe de cliente. Você pode fazer desse jeito. E aí aqui eu vou colocar testa a instância de cliente. O legal do AirSpec é que aqui você tem algumas coisas legais também que você pode colocar tudo isso num contexto. Então você consegue fazer um negócio assim também. Ó. Context, e aí dentro do contexto você coloca XPTO, um contexto aqui que você quer. Então todos os it, que é os dados que executam diretamente o teste, eles vão obedecer esse contexto. Tá? Então você pode fazer isso também.
mas eu vou deixar assim simplesmente mais simples para que a gente possa testar isso aqui. E aí a forma como ele faz é expect, e é isso aqui, to be alguma coisa, né? Então o que eu quero aqui, ó, a instância de cliente, ok? E aí to be present. Ou seja, isso daqui tem que ser presente. Essa classe aqui, essa instância tem que ser válida, ok? Então aí a gente roda da seguinte forma, rspec, e vou colocar a pasta spec diretamente, né? Na realidade, rspec aqui. Na realidade, não é spec que eu coloco. Aqui eu coloco spec, o nome da pasta como spec. Então vou renomear ela. Perfeito. Então, rspec, spec. Pronto. Quando eu mando rodar o meu teste, ele já roda. Olha só a diferença que ele mostra. Ele me mostra aqui, ó, um pouquinho diferente a minha bateria de teste, tá vendo? Ele tentou rodar e ele falou, ó, este teste é para a classe da instância tal. Olha a diferença desse para o teste. Ó. O teste, ele também é muito bom, né? Mas eu acho o RSpec ele mais bonitinho, a forma como ele mostra, o jeito que ele mostra, eu acho mais interessante, tá? Mas aí é gosto, tá bom, gente? Então eu preciso criar, essa instância tem que ser válida e eu não consegui criar essa instância de cliente, né? Ele não conseguiu instanciar lá, né? Mas a minha instância de cliente é válida, Danilo. Por que ele não conseguiu enxergar aqui diretamente, né? Ou seja, por que ele não conseguiu enxergar diretamente desse teste? Aí é porque você precisa também de um spec helper. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui e vai ver a documentação do rspec Rails, para a gente ver como é que a gente configura aqui a parte do rspec dentro do Rails, né? Então vamos dar uma olhada na documentação diretamente. Aqui a gente tem uma documentação básica e aí a gente tem isso aqui, ó, Rails Generate rspec, ok? E olha que interessante, ele já cria toda a estrutura para a gente. Então esse código que está aqui, eu vou copiá-lo, jogar ele para cá e vou apagar essa minha pasta que eu criei manualmente. E agora eu vou rodar o que o rspec Rails vai criar para mim, tá? Então, Rails Generate rspec install. É para isso que serve o rspec Rails. Rodando aqui, ele já cria para mim, então, toda a configuração. A minha pasta spec e os meus arquivos que eu preciso, né? Então, inclusive, esse meu arquivo aqui, ó, .rspec, que ele vai me dar ali um require dos dados que eu quero. Show! Então aí agora eu posso voltar aqui, ó, e criar a minha pasta novamente de cliente. Desculpa, models. E aí eu volto a criar meu arquivo dentro da pasta rspec e models, né? Então, rspec, models e crio aqui meu arquivo. Só que eu ainda criei ele errado. Deixa eu renomear aqui. Cliente, underline, spec. Legal. Agora, por que eu tenho que criar como cliente spec? Se você olhar aqui, ele cria um arquivo chamado spec helper, né? E aí ele mostra aqui algumas coisas para você, tem várias configurações que você pode colocar. Ele cria esse arquivo também Rails helper, que tem várias configurações aqui para você também. E aí ele mostra para você que ele roda na pasta root spec features para pegar as suas specs, mas ele tem essa pasta como padrão, né? E aí ele entende que essa pasta é a padrão que ele precisa para rodar os testes, ok? E ele já faz essa configuração diretamente com o Rails. Agora vamos ver o que vai acontecer se a gente rodar aqui o rspec spec de novo. Ele ainda deu problema, né? Agora vamos ver o que a gente tem no rake-t. Vamos ver se a gente tem alguma coisa nova aqui. Então a gente tem aqui outras coisas e a gente tem, ó, rake spec. Agora ele roda através do próprio Rails, ou seja, consegue identificar as minhas models, né? Então eu vou rodar agora o rake spec. Rodando o rake spec, ele simplesmente conseguiu rodar ali o meu objeto, né? Mas mesmo assim ainda ele não achou a constante cliente. Então o que eu preciso fazer? Vamos dar uma olhada na documentação novamente. Vocês vão ver que no models eu tenho aqui o meu Rails helper, coisa que eu preciso colocar para que ele possa identificar o que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui para ele identificar todos os helpers do Rails, conseguindo então achar o meu objeto cliente. Vou rodar novamente o meu código e agora vocês vão ver que, lá, o meu código ele está passando.
Ou seja, agora eu já configurei todo o meu AirSpec e já consigo fazer o meu projeto rodar bonitinho e etc. Né? Agora o que eu posso fazer a mais aqui? Eu posso fazer o mesmo teste que eu fiz aqui no teste, né? No assert, no teste helper aqui, ó. E eu posso fazer a mesma coisa aqui também. Então eu vou colocar aqui um outro teste, ó. Testa as propriedades. Então, ó, as propriedades. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Crio aqui cliente igual a new da instância, né? E aí eu vou testar todos os meus objetos diretamente. E aqui tem que ser should be, ao invés de present, eu vou colocar como true. Ou seja, ele precisa ser verdadeiro. E o que precisa ser verdadeiro? Os meus atributos. Nome. Aqui nome, telefone e aqui CPF. E nesse caso eu preciso colocar o responde underline to do que eu quero que seja respondido nesse meu teste, né? Então, fechei e fechei. Vou pegar esse parte do código e vou colocar aqui e aqui e fecho mais outro aqui e posso rodar o meu teste. Então, feitinho aqui, ó, para vocês olharem. Vou rodar o meu teste novamente. Agora o meu teste, ele cobre os atributos e cobre o resto também. Deixa eu ver aqui, ele falou should be true, deveria ser truth. Então vamos lá, truth. Acho que é assim que se fala em inglês. Devo ter errado aqui. Mas vamos lá, rodando aqui. Prontinho, meu teste está aqui. O bom é que ele já até dá orientação, tá vendo? Você não pode colocar como true, você tem que colocar be true or be truth, né? E aí ele consegue entender o que você quer. Agora eu vou falhar de novo aqui de propósito a minha model, né? Vir aqui na minha model, CP, e vou rodar o meu AirSpec para a gente ver como é que vai mostrar o erro. Então ele vai tentar aqui, vai dar o erro, olha lá, tá vendo? E aí ele já me mostra diretamente, ó, o CPF deveria ser verdadeiro. E ele não retornou verdadeiro, ele retornou falso. E já me mostra direto onde é que eu preciso. Então a forma como ele me mostra eu acho mais legível, por isso que eu gosto desse robô de TDD em Ruby, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha gerado valor para você. Se você gostou desse conteúdo também, não esquece de compartilhar, não esquece de dar o seu subscribe aqui no canal do YouTube. Não esquece de mandar para outras pessoas, porque com certeza outras pessoas vão precisar desse conteúdo para ter mais sucesso em suas profissões e em seus projetos, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal, aula de extremo valor para vocês. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais aí de teste, né? Utilizando BDD também e outras coisas, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a automatização desses temas, tá ok? Então é isso, até mais!